no fim de setembro, então já tava o clima de Halloween. Então eu adoro a decoração do Halloween, né? Essa parte eu gosto também. E então como a gente fez todas essas cidades, a gente fez de carro. Então a gente fez a Rota do Rei, que é um caminho assim, parece que a gente tá dentro de um seriado do Netflix, sabe? Tipo as casinhas Virgin River, assim, né? E com as decorações de Halloween na frente, as abóboras na varanda, as plantas estavam com aquela tonalidade de outono, assim, foi uma época... paleta de cores linda. Foi uma época, assim, bem especial. Oi, eu sou a Cris Formal e esse é o Conexão Arquidesign, um podcast para arquitetos e designers apaixonados por viagem como nós. E hoje nós vamos falar sobre um destino que nós já fomos, né, Tati? Fomos. Já faz Infelizmente tempinho. não juntas, né? A gente foi. E a Adri tá aqui pra questionar a gente sobre as particularidades desse destino, que é O Canadá. Eu só fui pra Toronto. E tu? Eu fui pra Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec. Na minha próxima ida, que vai ser ano que vem, acho que ali no verãozinho, eu quero visitar Montreal, Quebec e vou ficar em Ottawa. Em que época? Eu acho que pretendo ir entre maio e julho. Não, que vocês foram? Eu fui em maio. De que? Maio de 2019. Eu fui em setembro de 2017. Tá na hora de voltar, então. Eu já tô até cuidando das passagens, né? Porque como sou eu que eu organizo minhas próprias viagens, eu já tô de olho. Se planejar. Eu tô vendo que tem uns valores bem atrativos, assim. E uma coisa legal de ter ido em setembro, foi no fim de setembro, então já tava o clima de Halloween. Então eu adoro a decoração do Halloween, né? Essa parte eu gosto também. E então como a gente fez todas essas cidades, a gente fez de carro. Então a gente fez a Rota do Rei, que é um caminho assim, parece que a gente tá dentro de um seriado do Netflix, sabe? Tipo as casinhas Virgin River, assim, né? E com as decorações de Halloween na frente, as abóboras na varanda, as plantas estavam com aquela tonalidade de outono, assim, foi uma época... paleta de cores linda. Foi uma época, assim, bem especial, setembro. Setembro. Isso aí. A minha viagem pro Canadá também foi bem especial, porque eu fui visitar uma amiga de infância que mora lá. E até tu falou agora do Halloween, todo ano ela vai pras fazendas de abóbora. Tô sempre na fazenda de abóbora. E, enfim, até o ano passado os pais dela estavam lá, a irmã, eles foram também, daí ela recorda tudo bonitinho. É muito legal. Eu acho que você ia gostar. Eu acho que eu ia, né, Viu? muda A gente tem que Canadá. fazer a Adri sair desse podcast, acabar o podcast hoje querendo Canadá. É verdade, porque nunca foi assim algo que, né, assim, estava, o Canadá nunca esteve na minha lista, tá? Como, gostaria. Então assim, me faça mudar de ideia. Pra mim, é muito fácil, porque pra mim o Canadá tava na lista, assim, das viagens de sonhos. Então eu queria muito ir pra lá. E quando a gente quer muito, né, a gente se decepciona. E não foi o caso do Canadá. Bom, achei que você ia Eu falar voltei mais deslumbrada ainda. E com a certeza, assim, que se um dia a Helena quiser ir estudar em algum lugar, ela vai ir pro Canadá. Não vai para os Estados Unidos, vai ser o Canadá. Tá, mas por que ele tava na tua lista? O que assim, te fazia ter vontade de... afiada. Quero saber, né? A arquitetura do Canadá é muito rica. É um país de colonização francesa. Então eles ainda têm muitas construções de época. E aquela sensação de que tu tá tipo numa França medieval. Né? Em especial assim, Quebec ainda tem um muro que divide, né, o Old Quebec e o New Quebec, e é muito visível a diferença arquitetônica de um lado e de outro, porque é um país muito moderno, só que também tem muito essa preservação histórica, assim. Então os prédios, os parlamentos, as igrejas... Começam a me interessar. Eu acho essa parte antiga acho que tu nunca teve vontade ou curiosidade, porque tu nunca fez uma pesquisa. Exatamente. É possível. Exatamente, assim,
Das cidades que eu visitei, assim, todas elas têm muito ainda da arquitetura antiga, né? Tu foi pra Toronto, né? Então tu deve ter ido na Casa Loma. Aham. A Casa Loma é o que? 1800 e pouco? Não estudei. Acho que é 1814, 1815, posso Mas estar é por lindo! fora, mas é por aí. É uma casa, tem 93 cômodos e eles estão mobiliados ainda conforme a Original. família deixou. Né? Então é tipo. E era pra ser uma casa. Era para ser uma casa. Hoje ela está transformada num museu e também dá para fazer eventos, casamentos. Tem um seriado, acho que é Supermães, que é um seriado canadense. E um casamento foi gravado na Casa Loma. A Marina acabou, essa é minha amiga que mora no Canadá, a Marina, né? Vamos falar dela hoje 25 vezes. Ela acabou de ir, uma amiga dela acabou de casar, brasileira, casou com um canadense, acabaram de casar lá na Casa Loma. Legal. Quem A sabe Mari a um gente dia- conheceu, inclusive. Conhecemos. É isso. Quem sabe um dia o casamento da minha filha não vai ser na Casa Loma, Olha. né? Ah, top. Expectativas foram criadas. Acho que não tem como tu não gostar. E tem um evento que eu acho bem interessante que eu não... Canadá nunca tinha sido um destino que estava nos meus planos. Mas, como a Marina mora lá e estava morando, ela estava quase vindo embora, depois ela desistiu, mas enfim. E a gente sempre sonhou em fazer uma viagem juntas quando a gente era criança, né, adolescente. A gente sonhava, né, nem trabalhava, nem tinha dinheiro para pagar as contas, mas a gente sonhava em fazer uma viagem juntas. E aí em 2019 a gente conseguiu realizar esse sonho em grande estilo, eu diria. Foi uma ótima viagem. Eu viajei pra ir pra lá, mas a gente fez outra viagem do Canadá, né? Fomos pra Las Vegas. E eu nunca tinha a pretensão de conhecer o Canadá. Mas tem muita coisa legal. E a gente comecei a fazer algumas pesquisas, ela morando lá sabia outras informações. E tem um evento que eu acho muito legal, que talvez seja um pouco mais difícil o acesso de quem não mora lá, que é o Doors Open, que é um evento que acontece anualmente, se eu não me engano, né, uma vez por ano, que tu pode visitar os prédios históricos. Ai, isso eu não vi. Então tu pode... Legal, Quando eu fui... Agora eu quero ir. Pronto, quero Quando ir. eu fui, tava tendo e a gente foi. São 2 dias, se eu não me engano, final de semana, que todos os prédios estão abertos para visitação gratuitamente. Então tu pode visitar os bombeiros, o prédio dos bombeiros, biblioteca pública, enfim, muitos e muitos prédios do governo estão abertos, né? Prédios... E todos, Adri, são históricos. Todos esses órgãos funcionam nos prédios históricos. Nenhum é nos prédios E modernos, foi assim. muito legal, assim, a gente fez um roteirinho dos que... A a gente fez um roteiro, né, porque aí no site tem a relação de todos os imóveis que vão estar abertos, e aí a gente fez uma seleção dos que a gente queria visitar e tal, e fomos. Mas, muito legal, muito legal. Valeu, assim, acho que foi o passeio mais assim, de Toronto. E, se eu não me engano, em Ottawa tem também. Que aí a Marina agora tá morando lá. Eu vou ter que ir pra uma lá, cidade. né? E não deixa de ir pra Quebec, Sim, Montreal e sim, Ottawa, já tá que nos são planos. todas maravilhosas, assim. Aham. E Toronto, para explicar melhor, assim, eu sempre comparo como uma mini Nova York. Ela é uma cidade multicultural, tem a rua Dundas, Acho. que é como se fosse a Times Square, com toda aquela iluminação, aquelas lojas, aquela loucura toda, assim. A loucura toda. Sim, que é bem legal. E daí, nessa mesma cidade, tu tem a parte histórica. Não parece que é a mesma cidade, de tanta diversidade que tem. Mistura, assim, as duas, ou tem uma separação também Física, ali? não. Não, É só em diferente. Quebec que tem essa muralha antiga. interage. E outra coisa, falando assim, arquitetonicamente interessante, que tem em Toronto, e se eu não me engano em Ottawa, que é a cidade subterrânea, né? Que são 30 quilômetros de cidade abaixo do solo, né? Por causa do frio. Então tudo acontece lá. Se tu quiser no inverno morar embaixo da cidade, tu mora. E daí tu tá lá naquele lugar e tu pensa, como que construíram tudo isso? É uma cidade embaixo, né? E toda ela tá conectada. Então tu pode visitar todos os pontos turísticos, acessando eles através
desse, chama TEF. Tu vai indo, é uma cidade embaixo de uma cidade. Então, é tipo, são 3 cidades dentro de uma só. É enlouquecedor, É assim. bem legal. É assim, maravilhoso. Eu gostei muito. Tu foi no Distillery District? Não. Não. É uma área revitalizada também muito legal. Se eu não me engano... Eu acho que é St. Laurent Market. Porque eu acho É que mais, sim. é mais pra frente. Ah, tá. Então acho que não foi até lá. Um pouco mais. Porque eu passei no caminho, eu fui a pé e eu passei Nesse mercado? no mercado. Entrei, inclusive, porque eu gosto muito de Eu mercado. também. Local. Em qualquer cidade que eu vou, eu gosto de entrar no mercado. Sempre. Agora tem uma amiga minha viajando que tá em Lisboa, ela foi no mercado público em Lisboa e eu pensei, gente, como é que eu esqueci de ir no mercado público em Lisboa? Não, eu digo o mercado público, eu gosto de ir, e o mercado normal, assim, onde Sim. as pessoas vão Do fazer as bairro, né? coisas. Adoro. Sim, adoro. E adoro eu tenho que fazer de conta que eu moro lá também. Enfim. Mas é que eu acho que é isso Mas- que te faz viver também aquele, né, o momento ali, o Sem lugar, dúvida. né? Não é só como viajante, mas como residente também, Exato. né? E esse empreendimento, vamos dizer assim, né? Essa região que eu acabei de falar, antigamente, se eu não me engano, eram fábricas de whisky. Destilaria, né? Distillery. Era uma destilaria, ou várias destilarias, agora não me recordo certinho. E eles revitalizaram, então agora tem lojas de moda autoral, restaurantes bem legais. É uma região que foi revitalizada e tem vários empreendimentos, assim, restaurantes bem legais. Sorveteria, cafeteria, E padaria. esse negócio, sabe, que tu falou de viver, né, lá, era um lugar que eu queria tanto ir, que em Toronto eu não quis ficar em hotel, a gente alugou um Airbnb. E, bom, o prédio em si já era algo assim que, tipo, pros nossos padrões caxienses era de ficar, assim, bem deslumbrada, né? Mas mais moderno, mais contemporâneo. Muito moderno e um fluxo de pessoas muito intenso, né? Tinha 2 torres, cada torre tinha 6 elevadores. E qual andar? Eu acho que eu fiquei no 75, se eu não me engano. E o Uma puta interessante, coisa. assim, de como as pessoas são civilizadas lá, né? Fiquei pensando, tem que pegar a chave, e a dona lá do apartamento não falava nada e tal. Ela me mandou uma mensagem, a chave tá embaixo do carpete. A chave do apartamento tá embaixo do tapetinho da porta de entrada. Aquilo que a gente vê lá nas séries, assim, quando não vai trancar o carro? Exatamente. Como assim? A chave tá embaixo do tapete, funciona. E daí, tipo assim, num prédio, sei lá quantos apartamentos tinha, e era dessa forma. E daí outro dia ela mandou mensagem dizendo assim, os bombeiros vão ir fazer a inspeção do apartamento. Daí eu perguntei que horas, né? Ainda já fiquei pensando, vai atrapalhar meu passeio, vou ter que estar em casa agora para receber o bombeiro. Ela disse, não te preocupa, eles têm a chave, eles vão entrar e fazer a vistoria. É só pra te não se assustar caso tu esteja no apartamento. Eu fiquei, tipo, o Brasil isso nunca ia funcionar. Nunca. Não, porque alguém ia se infiltrar no corpo de bombeiro. Exatamente. Nossa, a gente tá falando muito bem do nosso país. Mas somos Mas, realistas. A gente tá comparando, né? Polêmica. Polêmica. O transporte público é algo Funciona fenomenal muito também. bem, Assim, muito bem. tipo, acho que se eu morasse lá, não ia ter carro. Desculpa, mas não tem como comparar, né, gente? Não tem. Agora, Não. o transporte funciona, existe segurança, tá, ok. A gente tinha o carro lá porque a gente foi para as cataratas, daí depois a gente ia ir viajando, então a gente já alugou o carro logo que chegamos no aeroporto. E no tempo que a gente estava em Toronto, ele ficou na garagem. Porque a gente fazia tudo de metrô, que era muito mais simples e fácil do que... Rápido, daqui a pouco até. Nossa, funciona muito bem. Uhum. Muito bem. Invejinha, né? Sim, tem as pessoas elegantes andando no... Não é um metrôzão assim, né? Não é que É um programa aí pro metrô. Adorei. E o que mais, assim, o que te faz querer voltar? A Marina? Marina! Ó, Marina! Amiga! Marina, eu também quero ir, tá? Agora eu tô gostando, tô curtindo, tá? Me convida. Agora, e pra ti, Tati, o que te faz querer voltar, assim, a reviver essa viagem? Eu voltaria, em especial para Quebec, tá? Que a gente ficou... O que tu fez lá que tu gostou? Agora me conta, já que eu tô programando minha viagem.
Eu curti muito a parte antiga. Assim, só caminhar e passear, Se entrar num restaurante, entrar num café sem pressa, assim, isso já vale pela viagem, né? E especificamente eu não lembro de nada, assim, mas eu lembro que eu caminhava muito, assim. Tipo, a gente ia fazer alguma coisa, eu voltava pro hotel e dizia pro Ali, eu vou dar mais uma caminhada, porque parecia que eu ia estar perdendo tempo se eu não ficasse só Mas eu andando. sempre tenho essa sensação quando eu tô viajando, tipo, vou dormir mais um pouquinho, dormir nada. Não, nada de Como assim dormir. dormir? Dormir em casa, tá? E na época que a Dormir, gente... eu dormi real. Na época que nós fomos, era a minha fase corredora, né? Então, todas as cidades eu acordava super cedo e eu fiz um mapa dos principais pontos turísticos e eu fazia o meu treino de corrida passando por todos eles. Isso eu não vejo Vida de fazer, tá? atleta, né? Isso eu não Não, vejo fazer. não. Daí depois voltava pro hotel, tomar café e daí saía com mais calma para fazer com o Alexandre a vida turista mesmo, assim. Mas conhecer essas cidades correndo assim, gente, se eu morasse aqui eu ia correr muito mais. Dá pra te correr lá até o imigrante, voltar até a casa de pedra. Não, mas eu já fiz isso também, não é a mesma coisa. Quero melhor lá. É que na verdade assim, todo o contexto, toda a situação férias também te faz aproveitar de uma forma diferente tudo isso, né? Sim, mas lá acho que as pessoas aproveitam de uma forma diferente da nossa, assim. Me parece que curtem mais a cidade, de fato, do que nós. Então, mas é que eu acredito que isso tenha muito a ver com a questão de segurança. Com Tudo certeza. isso, né? Com certeza. Então, não é apenas o estilo de vida das pessoas, Não. mas todo o. Aqui, o se que tu te vai proporciona. correr, tu tem um relógio pra controlar a corrida, mas tu, às vezes tu não vou deixar ele em casa, porque eu Por isso preciso que não voltar rola. ele, né? É verdade. E outra coisa, falando do estilo de vida, né, que a Marina, já é a terceira Olha, vez. Mar. Esse podcast vai se chamar Marina do Canadá. Siga a Marina aqui. Ela comenta muito, né? Que eu não sei se vocês vão compartilhar comigo o mesmo pensamento. Mas pro canadense é muito importante os hobbies. Ter, tipo, praticar, aprender a tocar um instrumento musical. Eu sou um pouco canadense. Não tem tempo nem pra jantar com a gente, ela é muito canadense. Muito Porque eu preencho minha vida com hobbies, né? Tipo, agora, entendi. meu hobby é jogar tênis. Mas eles levam muito a sério isso, inclusive o momento de sair do trabalho, vai pro happy hour, coisa que às vezes a gente negligencia aqui, tipo, tô cansado. Né? Ou a gente marca com 21 dias de antecedência. Aí chega pra na hora, conseguir. aconteceu tal coisa, não vai Não dar. dá. Uma outra coisa que eu adoro, assim, no Canadá é ser um país bilíngue. Porque a minha frustração da vida, né, já falei, é não ser poliglota. Então eu adoro ficar Ainda dá ouvindo. Não, eu tô me esforçando pra isso, me esforço ainda. Mais uma coisa, porque que eu não tenho muito tempo, né? Ela encaixa até isso na agenda. Estudos. É francês? Italiano. O problema é a Ah, gente. italiano. É. Eu sempre Mas eu também já fiz Ah, francês. tá bom. É. Eu parei lá no francês. Então. Não, é Tá. italiano, francês e que mais tá Tá. ok é E quais inglês são e as espanhol. línguas? Porque como eu nunca pesquisei sobre... Francês e inglês. E eles viram a chave assim que tu nem percebe que tu tá mudando. É natural, eu acho que eles já nascem bilíngues, assim. Com exceção dessa rota do rei, quando a gente estava indo para Quebec falam bem menos inglês. E algumas localidades, essas cidades bem Montreal pequenininhas, também, eu acho. Montreal também é bem mais francês. E as pequenininhas? Não falam inglês. Eles não falam inglês, é só francês, né? Então Olha a que gente incrível. tava se virando tranquilo com o inglês, porque para eles tanto faz. Mas naquele trajeto ali a gente se viu apertado, porque a gente tinha que abastecer o carro e tinha sem francês, né? Daí o pessoal do posto não falava inglês. Daí tinha uma outra senhora que viu a nossa situação, foi lá e nos ajudou. Depois a gente parou para tomar um café. Todo o cardápio em francês, os atendentes só em Em francês. 2017, os aplicativos e tudo que a gente tem hoje... Era mais limitado, né? A gente tinha uma limitação Era maior, bem né? mais limitado, assim. Cris, que época do ano que tu foi mesmo? Eu fui em maio de 2019. Maio, isso... Para os canadenses era verão já.
Eu lembro que a gente saía de manhã de casa e voltava só de noite, né? A gente ia fazer nosso roteiro e tal. Tomava um café da manhã maravilhoso, assim, em casa. Ai, coisa boa. Com bacon, com cream cheese. Uma delícia. Aí a gente saía e a Marina de regatinha. Aí, primeiro dia, dentro de casa bem quente. Falei pra ela, vou pôr uma jaquetinha fina. Só pra... Porque ontem tava frio, pensei, né? O primeiro dia que a gente saiu. Gente, o frio que eu passei. Eu tava de regatinha e de jaqueta. E a Maria só de regatinha. Mas frio na rua, né, Cris? Porque Na rua. todo o resto, tu não passa frio. Tu tem que quase chegar e daí tirar o casaco Exatamente. que Tu tem que estar pronta por baixo. No metrô, no mercado. Pra tirar. Lá na cidade subterrânea também, é tipo, acho que a temperatura é agradável, acho que deve estar 22 graus. Uau. Então tu tem a opção de não passar ou sentir frio morando lá. E nós fomos, eu peguei também a época dos pessegueiros floridos. Então, tinha um parque que agora eu não me recordo o nome, mas a gente foi visitar o parque e tal. E aí tinha sol, muito sol, tava muito quente. Aí eu tirei a jaqueta, mas foi... Só, naquele período. E depois nos restaurantes e tal. Mas tu olhava em volta e tava todo mundo de camiseta manga curta, regatinha, já com uma saia mais curta. E eu pensando, povo, é que eles passam tanto frio no inverno Isso aí, que é qualquer temperatura mais... Teve uma pergunta que eu não fiz pra vocês, mas agora fiquei pensando, fiquei curiosa. A gente não falou muito sobre alimentação, né? Sobre culinária. Tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês lá? Ou assim, tá, já tá dizendo que não. Então quer dizer que eu não vou comer muito. Eu achei legal, a comida muito Dessa vez não. diversificada, assim, tipo... Eu comi bastante comida mexicana quando eu tava lá. Taco e... Eu acho que é uma culinária similar aos Estados Unidos, assim, sabe? Tem bastante fast food. Não me recordo, assim, de ter um prato local, né? Eu sei que tinha tipo uma carrocinha, mas óbvio que não é uma carrocinha, um food truck, que eu tinha visto num programa de viagem, que era... Nem sei explicar o que era, mas às vezes eu ponho uma coisa na cabeça, daí eu tenho que ir lá comer aquilo. Eu preciso provar. Né? Então eu fui atrás do food truck também, não foi assim, nada. Não. Ai, mas tinha um lugar que a gente ia muito. Eu ia falar de novo, mas eu cortei. Eu disse, a gente ia muito. Tá. Ao invés de eu e a Marina. Mas ficou subentendido. Era o Tim Hortons, que é uma rede tipo McDonald's. Óbvio, como é que a gente esqueceu do Tim Hortons? Nossa! Mas é que não é, o Tim Hortons não quer dizer assim que seja uma culinária Não. típica. É só uma empresa canadense. É tipo um Starbucks melhorado. Porque me parece que o negócio é mais artesanal, assim. É muito bom. Tanto que o Tim Hortons, eu acho que é bem recente, abriu um nos Estados Unidos. Porque antes o Tim era dos canadenses. E é muito bom. Tem um bagel lá, tem uma vitrine de bagel. Ai, sensacional. Muito bom. Mas não é aquele negócio, Muito tipo assim, bom. no Peru, ceviche, a gente come Não, come. Tu come tudo que tu quiser no Canadá. O que tu, tipo, tu vai nos restaurantes, os pratos o que tu quiser comer tem. Tipo, quer comer um peixe, quer comer uma comida tailandesa, quer comer tudo tem. Entendi. E uma outra coisa que eu acho que vale falar do Canadá, assim, sobre as pessoas civilizadas, educadas, gentis, elegantes. Sim, Me certo. parece que lá, assim, a diferença social é muito, muito menor. Agora eu vou falar uma coisa, depois o Fábio corta se fica feio ou mal interpretado, tá? A gente foi num jogo de beisebol e o cara que tava no nosso setor vendendo pipoca, refri, essas coisas assim, tinha um cara extremamente bem vestido, com um tênis muito legal. Da Gucci. Não, era Adidas ou Nike. Mas assim, ó, o sorriso dele, bonito, em dia, o cabelo bem cortado. Ele poderia... Bem alinhado. Que ele estava trabalhando vendendo pipoca e refri, mas ele poderia estar trabalhando, ser um médico, estar num consultório médico, né? Então esse negócio que a gente vê aqui no Brasil, que o cara que vende pipoca na arena do Grêmio tá todo esculhambado, coitado.
Lá não é assim. Lá é todo mundo... Não existe uma discrepância entre Óbvio, profissão. talvez E daqui a- existam e daqui a- bairros que a gente não foi e que tem, né, uma classe menos favorecida, assim, mas no centro, essas coisas assim, tu não vê. Pedinte, E talvez venha também da cultura deles, sabe? De cuidar da aparência, né? pode ser De também. ter um mínimo de cuidado com a Pode ser. aparência, né? Uhum. Um nível de informação um De- pouco maior. De formação, né? É. Eu acho que o acesso à educação lá é anos-luz. Tá, gurias, ok, me convenceram. Agora a Adri Muito vai se curiosa. mudar pro Ah, Canadá. Canadá. A Adri vai se mudar pro Curiosa. Canadá. Tá. Ai, eu também Marina- duas amigas. Marina, assim, ó. Ai, mas antes da Fica pandemia dica, eu ia tá. fazer um intercâmbio lá. Eu ia ficar Ah. hospedada na Na casa da Marina. Marina. Mas Adri, assim, pra te ter uma ideia, dúvida, eu vou pra conhecer Nova York ou eu vou pro Canadá? Ah, vai pros dois. Não, vai pro Canadá. Vai. primeiro. É? Mas Vai sem pro dúvida. Canadá e vai terrestremente para